Muitas são as angústias do ser humano. E uma, talvez, que seja a maior, sobretudo para os ocidentais, né? Para nós ocidentais, é a questão do nosso relacionamento com Deus. Nós vivemos aí, vamos chamar dessa forma, um viés ideológico, religioso, né? Onde se faz necessário seguir determinados dogmas, né? E se não for dessa forma, você não é aceito, sobretudo no meio que você vive, né? Eu me refiro na questão de uma religião, de uma instituição. Porém, o que a palavra diz a respeito, o que Deus diz através da sua palavra a esse respeito, a essa aceitação? O grande problema que eu vejo é que justamente nós buscamos o reconhecimento humano. E não que não deva fazê-lo. É lógico, nós somos seres sociais. Precisamos nos relacionar com o próximo. Não tenha dúvida disso, né? Afinal de contas, é mandamento do Senhor que nós tenhamos amor pelo próximo, né? Então, portanto, para que haja amor tem que haver relacionamento. Então é fundamental isso. Mas a questão de ser aceito pelo nosso próximo é uma coisa. E isso é importante, como eu acabei de informar. Mas o mais importante do que isso é que você seja aceito por Deus, né? Sabendo que você faz parte de todo esse processo em que existe um Criador, existe a criação, né? E você é parte desse processo, faz parte desse processo. Porém, muitos de nós achamos que não fazemos parte desse processo. Caímos ali de paraquedas e vamos fazer parte disso. Não. A questão é que, para que possamos ser aceitos por Deus, e é importante que você saiba que Deus te aceita do jeito que nós somos. Porém, não do jeito que nós queremos continuar sendo, né? Isso não dá. Dá para você, quando você quer que alguém se relacione com você, que seja do jeito dela, você pode até respeitar e deve fazê-lo, né? Respeitar a individualidade, a forma de pensamento dessa pessoa. Mas a questão não vai haver conflito? Evidentemente que vai haver conflito. Pode haver o respeito, mas o conflito vai existir no mundo das ideias, das opiniões, enfim. E com referência a Deus é a mesma coisa. Existem regras a serem seguidas, não tem como, né? E a partir do momento que nós nos afastamos de Deus, nós somos sujeitos a intempéries que o mundo nos oferece. Tá? Isso não quer dizer que nós não temos dificuldade quando você passa a se relacionar com Deus. A diferença é que a tua ótica sobre esses problemas, sejam eles quais forem, tá, serão diferentes de alguém que não tem esse relacionamento. Pode ter certeza disso. Tá? Então, para que haja essa aceitação que aquieta o teu ser, é fundamental que primeiro você se relacione com Deus, senão não vai ter como você ter um relacionamento mais intenso, vamos dizer assim, com o teu próximo. E aí, na minha leitura hoje pela manhã, eu lendo o livro de Juízes, no capítulo 6, eu me deparei com a história eu recomendo que você faça a leitura, né, do livro que fala sobre a questão do juiz Gideão, passou a ser um juiz de Israel, né? E o que me chama a atenção ali foi a incredulidade de Gideão, as suas dúvidas, os seus questionamentos, que dentro do contexto de religião não se pode ter isso, né? É muito raro. Isso pelo menos é observado por mim, no contexto judaico. Já no contexto cristão já não se pode ter tanta essa dúvida. Aliás, no contexto judaico se é estimulado que se haja dúvida. Por quê? Porque é através da dúvida que você chega ao conhecimento de alguma coisa, né? Não é questionar por questionar, é questionar para saber, é para entender, para compreender melhor, né? E nesse episódio do livro de Juízes, no capítulo 6, Gideão questiona,
né, a Deus sobre a sua capacidade. E em momento algum você vai ver ali que havia por parte de Gideão um relacionamento religioso. Sim, ele era um judeu, né? Porém não dentro do contexto que nós vivemos hoje, né? De ter que fazer parte de uma sociedade, né? Não. Eu imagino que ali, ao chamar Deus a Gideão, Deus via nele evidentemente a imperfeição que está em todos nós, mas sobretudo o caráter, a determinação. E por isso Deus o chamou e Deus permitiu a ele que ele questionasse tantas coisas, não é? E foi assim, ao ponto que mesmo depois de Deus ter se manifestado por ele, ele faz aquelas provas, vamos chamar dessa forma, muito conhecidas por todos, que é colocar um novelo de lã no chão e dizer, olha, se é de Deus, se é tu, Deus, que está falando mesmo comigo, que o Senhor, né, faça com que ao amanhecer o novelo de lã esteja molhado, mas tudo em volta esteja seco. Né? E isso de fato aconteceu. Né? E isso nós estamos falando de uma questão natureza, de natural. Né? A gente sabe que se fizer isso não vai acontecer dessa forma. Será? Não sei, mas Gideão fez esse propósito. E mesmo conseguindo o intento que chegou pela manhã, aquilo estava úmido e em volta estava seco, o contrário é a mesma coisa. Tá? Mas só que o contrário, antes de acontecê-lo, o Gideão falou, não, mas vamos fazer o seguinte, eu não estou satisfeito ainda, mais ou menos isso, né? Ele falou assim, então vamos fazer o contrário agora, que seria mais difícil, não seria natural. O outro já era meio difícil, né? Dentro da questão natural das coisas. Olha, tudo vai estar em volta, vai estar úmido e o novelo de lã vai estar seco. Para que isso acontecesse, alguma coisa tinha que estar sobre ele, né? Sobre o novelo de lã. Né? Mas não foi isso, ele simplesmente colocou o novelo e ao amanhecer havia orvalho em volta do novelo e, contrário à primeira vez, o novelo estava seco dessa forma. Bom, o que me motivou a fazer esse vídeo para que quem esteja vendo entenda que Deus não é porque você questiona isso, porque tal coisa, porque tantas coisas. Eu vou dar exemplos aqui, mas nos comentários você pode falar para que a gente possa interagir e conversar. É exatamente isso que Deus quer com a gente, o relacionamento, tá? E mesmo que esse relacionamento seja de questionamento. O que não pode existir em relacionamento algum é o desrespeito, porque senão não há diálogo, né? Não há relacionamento. Você se posiciona de um lado, pura e simplesmente tem uma posição formada, então tá bom, acabou, né? Mas não é o caso. O exemplo que eu estou dando aqui é de você poder questionar, né? Questionar no sentido de querer saber o porquê de tais coisas, porque tais coisas acontecem, ou porque outras coisas acontecem. Finalizando, eu me lembro que recentemente eu vi um vídeo onde num debate entre judeus e tal, alguém perguntou onde é que estava Deus, né? Quando do problema da Segunda Guerra Mundial, sobretudo da questão do Holocausto, porque que Deus permitiu que tantos judeus passassem por aquela situação, né? E o rabino prontamente disse a seguinte resposta. Ele disse o seguinte, eu tenho uma resposta para ti aqui, só que a resposta ela vai estar condicionada, porque então eu vou fazer, já que você fez uma pergunta, eu vou te responder, mas eu quero algo em troca, né? Assim como você quis algo em troca, que foi a resposta, então eu quero também algo em troca. Você, a partir desse momento, você vai deixar de ser cético e vai passar a crer, né? E aquele senhor, a minha surpresa, melhor dizendo, ele falou assim, não, tudo bem, eu aceito, vamos lá. Aí o negócio ficou mais interessante ainda. A questão foi que ele respondeu através do livro de Deuteronômio, capítulo 28, onde ele disse que ali, inclusive, estava retratado claramente o que estava passando no Holocausto. Onde, sobretudo, fala que Deus pede para que o povo escolha um dos caminhos, né? O caminho com o Senhor ou o caminho sem o Senhor. Né? E é isso que nós temos que fazer, é questionar. O vídeo não deu prosseguimento para ver se
dizendo se ele ficou satisfeito ou não, porque isso é uma questão muito íntima, né? É uma questão assim muito pessoal. São respostas. Eu costumo dizer que para mim a vida é como um Lego, né? Existem peças que aparecem de vez em quando que você joga um bocado de peça assim sobre a mesa e demora muito tempo para você formar aquela imagem, né? Seja o que você comprou lá para aquele quebra-cabeça. E aí você consegue colocar e aquilo satisfaz. É exatamente isso que a palavra de Deus nos traz. Tá? Mas para isso você tem que fazer o quê? Você tem que buscar conhecer, tá? Para que essa satisfação, para que esse prazer, essa compreensão melhor das coisas, né? Te satisfaça, te faça ser um ser melhor. Tá? Assim como você saboreia um alimento, uma torta gostosa, um bolo gostoso, e você quer fazer aquele igual, você vai buscar conhecimento na receita e tem que fazer do jeito que está na receita, né? Se são 4 ovos, não põe 3, né? Então, se é uma xícara de açúcar, não põe meia xícara, né? Tem que ser daquele jeito. E aí, fazendo daquela forma, a receita vai ficar igualzinha, né? Na temperatura que lá indica. É a mesma coisa no sentido da palavra de Deus, à medida que nós buscamos conhecimento. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, não é fácil porque a luta da nossa carne com o nosso espírito é uma luta muito, muito aguerrida, não é? Muito difícil, tá? Mas não é impossível, né? O próprio Senhor Jesus disse a respeito disso, né? Das dificuldades do mundo, mas ele venceu o mundo. E nós também podemos vencer, porque nos foi dada essa autoridade para que possamos. Mas para isso, você precisa conhecer mais, tá? Sobretudo fazer a leitura com os teus olhos, né? Não com os olhos dos outros, tá? Não que você não deva ouvir palestras, né? Cultos, nada disso. Não nada disso, isso ajuda muito. Mas o que é muito mais importante é o teu relacionamento para com Deus, tá ok? Eu desejo do coração que Deus abra o teu entendimento para que tu possa compreender cada vez mais a questão, sobretudo, da palavra, para que isso possa se tornar os dias que Deus tem para a tua vida, dias melhores, porque disso depende esse nosso relacionamento. Fique com Deus, tá? E até a próxima. Tchau.